Irmãos, boa noite, a paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Amém. Meus amados, eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero aproveitar aqui a ocasião, a gente poder compartilhar um pouquinho sobre alguns aspectos. Eu vou pular, nós fizemos o capítulo 1, já havíamos feito o capítulo 1, eu entendi que nós devemos continuar na carta aos Efésios, mas eu vou fazer um pulo, e eu vou lá para o capítulo 4. Nós vamos conversar um pouco sobre esse aspecto aí dos dons espirituais, mas eu vou só fazer uma leitura, e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero deixar aqui alguns textos aos irmãos. Se os irmãos depois olharem a tela que está aí no YouTube, ou os irmãos que porventura estejam nos assistindo através das redes sociais, o tema é os desafios do ministério pastoral nos dias atuais. A minha proposta não é falar em meu nome, nem defender o ministério pastoral. Eu não tenho essa intenção, mas ajudar a igreja a compreender o que envolve o ministério pastoral. Eu estaria aqui como apenas um convidado para falar à igreja sobre o que é esse desafio. Então eu não quero defender pastor, não quero defender o ministério pastoral, mas a gente precisa compreender esse tema, esse ofício que está descrito na Bíblia, que ora aparece como dom e talvez em nossos dias apareça apenas como um ofício. Esses dias eu conversava com alguém sobre ministério pastoral e eu fiz a menção à pessoa o seguinte: olha, o ministério pastoral nem sempre aquele que está no exercício do ministério ele tenha o dom. Talvez ele tenha sido ordenado. E talvez aquela pessoa ela tenha o dom do evangelismo. E na sua caminhada, na sua trajetória, alguém o identificou como talvez um missionário ou um evangelista, uma vez que ele tinha ali a preparação, que seria o seminário, ele foi ordenado ao ministério pastoral. Mas não necessariamente, talvez, esta pessoa tenha o dom. E a pessoa vem enfrentando algumas questões para o seu chamado, para a sua vocação. E ela, com essas dificuldades, ela acaba entrando em crise. É claro que isso aí é uma análise. Nós não conseguimos chegar a uma convicção dentro do aspecto. Não sei se os irmãos conseguem compreender que nem todos que estão no exercício do ministério pastoral tenham o dom de pastor. O apóstolo Paulo, ele talvez tenha sido entre os escritores bíblicos aquele que definiu o ministério pastoral nas suas linhas teológicas. Paulo, ele que escreveu sobre o ministério pastoral, sobre o ofício, sobre o dom, e Paulo deu várias orientações, por exemplo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito. Ele fala do dom, que é o que nós vamos estar lendo aqui no capítulo 4, mas ainda assim, a caminhada no ministério pastoral envolve uma série de outras questões. Nos dias atuais, que é justamente isso que eu quero conversar um pouco com os irmãos, envolve outros aspectos, outras questões. Então nós vamos ao nosso texto. Eu não quero tomar muito do tempo dos irmãos. Lembrem-se que o nosso tema são os desafios do ministério pastoral nos dias atuais. Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16, o texto bíblico então diz o seguinte:
e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Pai amado, eu quero mais uma vez, debaixo da tua graça, debaixo da direção do teu Santo Espírito, ó Pai, nós temos, Senhor Deus, o intuito de estar ministrando a tua igreja, ó Pai. Falando, Senhor, um pouco sobre esse aspecto que para os nossos dias é tão pontual e tão importante, ó Pai, que é o ministério pastoral, Senhor. Hoje, ó Pai, quando a nossa denominação batista, por meio da sua ordem de pastores, ela tem, Senhor, ó Pai, separado esse dia, o segundo domingo do mês de junho, para prestar, Senhor Deus, homenagem, orações, ó Pai, por esse ministério, pela vida dos teus servos, que muitos, ó Pai, têm deixado a sua família, têm deixado o seio, ó Pai, o convívio, ó Pai, dos seus familiares, para se deslocarem, Senhor, para outras regiões, ó Pai. Alguns até mesmo ficam ali pela sua região, Senhor, mas para um exercício, Senhor Deus, da pregação da tua palavra, do cuidado da tua igreja, conforme nos ensina a tua palavra, Senhor Deus. Mas, Pai, nós sabemos, Senhor, que esse tem sido um desafio para muitos, ó Pai, pastores, nos dias atuais, Senhor, onde, ó Pai, nós temos visto tanta coisa estranha no meio evangélico. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o poder da tua graça, a autoridade do teu Santo Espírito, venha estar sobre cada um dos teus servos, que tu, ó Pai, possa estar ministrando sobre cada uma das suas vidas. Mas eu clamo também, ó Pai, pela tua igreja, Senhor, porque, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que pastor não é pastor sem ter, ó Pai, uma igreja, Senhor Deus. Pastor, Senhor, ele apenas tem um título, mas, ó Pai, é a tua igreja, Senhor Deus, é o teu povo, é o teu rebanho, ó Pai, que faz, Senhor Deus, esses homens pastorear, cuidar. Mas eles são movidos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Eles são movidos, ó Pai, pelo amor, pela dedicação, pela preocupação, Senhor, porque está sobre os seus ombros o cuidado para com a tua igreja. Por isso, ó Pai, tu fale em cada coração, no coração do teu povo, no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja, então nós vamos estar conectados desde o primeiro capítulo. Paulo não está com essa passagem destacada, esta foi uma orientação à igreja, e ele então já nos primeiros versos, e a graça foi concedida a cada um de nós aqui é a igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso ele está destacando o dom aqui, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, quando ele subiu, e ele menciona a morte de Cristo, a sua ressurreição, então ele concedeu, capacitou
aqueles seus, a sua igreja, com dons especiais. E ele então fala que o próprio Cristo concedeu uns para apóstolos, ou seja, deu dons a alguns apóstolos. Nós estamos falando dos 12 apóstolos. E ainda fala dos profetas que apareceram ali no livro de Atos. Nós vamos encontrar Ágabo e até profetisas, mulheres, as filhas de Filipe, que profetizavam, e outros profetas também que surgiram. Filipe, por exemplo, era um evangelista. Estevão também era um evangelista, e outros, o próprio Barnabé, o próprio Ananias, eram homens evangelistas, e muitos outros também surgiram. Apolo, Priscila, muitos outros evangelistas vão surgindo aí no Novo Testamento. Paulo menciona esses evangelistas, aqueles que pregaram o evangelho em Tessalonicenses, Colossenses. Paulo vai escrevendo e vai falando sobre esses homens que pregavam o evangelho. E Paulo também menciona outros para pastores, mestres, eram aqueles que ensinavam. E o propósito de todos esses era o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, conforme Paulo já mencionou no capítulo 1. E o propósito de tudo isso era para que a igreja estivesse no seu exercício pleno do ministério. E o propósito para a edificação, crescimento da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tudo isso até a volta de Cristo. É o pleno conhecimento do Filho de Deus. E nós só teremos o pleno conhecimento do Filho de Deus quando ele voltar ao estado da pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude, do enchimento de Cristo, para que não mais sejamos como crianças levados de um lado para o outro. E aí entra o desafio da igreja, dos nossos dias, irmãos. Esse discernimento que nós precisamos ter na nossa caminhada espiritual. E nós sabemos que os dias de hoje, o meio evangélico, o meio cristão tem sido bastante complexo quando nós falamos o que é maturidade espiritual. Eu acho que foi de manhã que foi mencionado 1 Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta lá no capítulo 3, e ele menciona que não pôde dar um alimento sólido para aquela igreja, pois a igreja era uma igreja imatura. Por isso, Paulo mais uma vez menciona: arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induz ao erro. Eu quero te falar que o maior desafio da igreja dos nossos dias é nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para não nos deixarmos ser levados de um lado para o outro. Esse é o maior desafio. A igreja dos nossos dias, ela precisa se debruçar na palavra de Deus para que ela não caia no engano. E eu quero aproveitar essa ocasião, e eu não serei longo, serei breve, para nós falarmos um pouquinho sobre esse momento quando a nossa denominação, por meio da sua ordem de pastores, celebra o Dia do Pastor. É uma data que a denominação tem utilizado para ter a oportunidade de orar pelo ministério pastoral. É uma ocasião que nós sempre lembramos como pastor, do pastor Erlande Pereira de Azevedo. É um dos pastores talvez de mais idade. É claro que tem pastores ainda com mais de 100 anos, recente morreu um pastor com mais de 100 anos de idade, mas o pastor Erlande é um pastor de 93, 94 anos, que ainda prega o evangelho. Muitos de nós queremos chegar até lá, ainda de pé, pregando o evangelho, mas a gente precisa entender que, antes de tudo, o propósito é nós podermos compartilhar os dons espirituais com a igreja. Se Deus nos capacitou com um dom específico, que é o de pastorear, o propósito desse dom é para que a gente possa edificar a igreja. Capítulo 4 é uma transição
entre as mensagens teológicas que o apóstolo Paulo pregou até o capítulo 3 e a prática da vida cristã. Paulo, então, ele está esclarecendo a finalidade da igreja como a unidade da fé, aquilo que Deus exige, para que a igreja tenha uma conduta correspondente com os seus propósitos, a sua finalidade. Nos versículos 11 e versículo 12, eles são os pontos chaves aqui do capítulo 4. Então o apóstolo Paulo, ele orientando essa igreja, ele destacando a sua preocupação com a igreja de Efésios, Paulo então, ele menciona a questão dos dons espirituais. E Paulo tem aqui, essa é uma das listas dos dons espirituais, mas Paulo destaca aqui entre esses dons o dom do ministério pastoral. E o que a gente precisa compreender? É claro que quando você vai para a Bíblia, tá? Então você tem alguns textos, eu vou destacar aqui alguns textos, tá? Que vai mencionar o ministério pastoral, mas quando nós estamos na Bíblia, nós temos uma característica do ministério pastoral. Hoje, em nossos dias, essa característica, ela tem talvez alguns propósitos e algumas necessidades diferenciadas do que aquele tempo dos apóstolos. Por vários motivos que eu sei que o tempo aqui nosso não dá para nós compartilharmos de todas essas características, mas a igreja, isso nós falamos hoje pela manhã, ela não é formada só pelo pastor. O interessante, eu durante esses 26 anos aqui no sul de Minas Gerais, e há alguns anos militando como presidente da nossa associação, eu vi muitas igrejas em pleno vapor quando elas estavam sem pastor. Igrejas que se destacavam, você entendia que aquela era a igreja que um pastor precisava. Depois de 2 anos que a associação tinha colocado ali um pastor, aquela igreja não tinha mais aquele ardor, aquela igreja esfriava. É como se agora nós temos o pastor para trabalhar por nós. Hoje, pela manhã, nós vimos a necessidade da cooperação. Propósito que Paulo está mencionando em Efésios capítulo 4, é para a edificação. Nós estamos aqui falando de ministério. A igreja, e 1 Coríntios capítulo 3 também nos fala sobre isso. A igreja não é formada só pelo pastor. Deus capacitou dons à igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele fala: sei que todos são capacitados, todos foram abençoados por Deus com dons espirituais. É claro que tem que se compreender como isso aí funciona no seio da igreja, nós entendermos, nós compreendermos em toda a nossa caminhada. Mas o ministério pastoral nos dias atuais, ele continua sendo ainda assim, acima de tudo, um chamado de Deus para servir no cuidado do seu povo. Todos os desafios da sociedade contemporânea, sejam eles diferentes ou não daqueles que a igreja enfrenta ou não enfrenta, aqueles que às vezes nós não conseguimos discernir no seio da igreja, ou que talvez a igreja viva em nossos dias, mas no tempo da igreja primitiva eram diferentes, ainda assim a essência do pastorado, ela permanece a mesma. O propósito, o intuito de Deus para o ministério pastoral continua o mesmo. Primeiro, glorificar a Deus por meio da pregação da palavra. Esse é o primeiro ponto. O ministério pastoral ou pastor, ele precisa se esmerar na pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser entregue de qualquer maneira. Quando a palavra de Deus é entregue de qualquer maneira, nós estamos levando a igreja
a cometer heresias e abominações diante de Deus. Esse é o grande desafio. Pastor precisa estudar, pastor precisa ler, pastor precisa se dedicar à pregação da palavra de Deus. Outro aspecto do ministério pastoral é o cuidado espiritual da igreja. É o cuidado espiritual, é a preocupação que o pastor precisa ter para o alimento espiritual e para a vida espiritual da igreja. Essa preocupação, igreja, povo de Deus, para vencer as artimanhas do inimigo, precisa se blindar, precisa se revestir com toda a armadura de Deus, porque o inimigo ele está aí, cheio de estratégias, cheio de artimanhas, cheio de artifícios, para que muitos caiam nas armadilhas. E não são poucos, hein? Aqueles que têm caído nas várias armadilhas que o inimigo tem oferecido. É por isso que a vida espiritual, ela não é brincadeira. O terceiro aspecto é a formação dos discípulos de Cristo. Nós lembramos da ordenança de Jesus Cristo aos apóstolos, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando todas as coisas, fazendo discípulos. E discípulos são aqueles que estão realmente dispostos a seguirem Jesus, seguir a Jesus, se tornar modelo, se tornar aqueles verdadeiros servos do Senhor. Eu quero ainda caminhar com os irmãos, trazendo aqui algumas definições. E eu encontrei numa leitura de um livro, uma definição do ministério pastoral que diz o seguinte: o ministério pastoral é o chamado de Deus para os homens vocacionados que, sob a autoridade de Cristo e guiado pelas Escrituras, dedicam-se à pregação da palavra, ao pastoreio do rebanho, à liderança servidora da igreja e à edificação dos santos para o cumprimento da missão de Deus no mundo. O ministério pastoral é o chamado de Deus para os homens vocacionados que, sob a autoridade de Cristo e guiados pelas Escrituras, dedicam-se à pregação da palavra, ao pastoreio do rebanho, à liderança servidora da igreja e à dedicação dos santos para o cumprimento da missão de Deus no mundo. Quais são as características que nós vamos encontrar dentro aí do ministério pastoral? Eu precisaria, antes de tudo, desenvolver ponto a ponto aqui dessa definição, mas eu não vou conseguir tempo para isso. Mas eu quero compartilhar algumas linhas aqui com os irmãos. O ministério pastoral na pregação da palavra de Deus. O pastor é, antes de tudo, um pregador, é um ensinador das Escrituras, e seu dever é pregar a palavra. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, insta a tempo e fora de tempo. Imagine os irmãos, quantas vezes você vai ter a oportunidade de pregar a palavra a tempo oportuno e fora do tempo oportuno. Hoje, quando a gente vai pregar, quando não temos oportunidade, nos tornamos inapropriados. Eu quero dizer o seguinte: você entra lá no velório, você não foi convidado, e você abre ali a Bíblia e começa a pregar. Você vai numa praça pública, abre a Bíblia e começa a pregar. Você vai numa festa, abre a Bíblia e começa a pregar. Alguém vai te chamar de sem educação. O que acontecia no tempo apostólico? Era isso. Os apóstolos iam na sinagoga, pegavam ali as Escrituras e pregavam. Os apóstolos iam nos lugares públicos, pegavam as Escrituras e pregavam. Naquele tempo, eles eram inapropriados e muitas das vezes eles eram presos. O apóstolo Paulo chegou a ser apedrejado e muitos outros chegaram a ser apedrejados.
chegaram a ser inapropriados. Aquele tempo foi um tempo diferente. Quantas vezes nós chegávamos em praças públicas, tivemos a oportunidade de fazermos cultos. As nossas igrejas, na década de 80, década de 90, nós íamos em praças públicas no domingo à tarde, a união de homens, o corpo diaconal da igreja. Nós íamos em hospitais no domingo à tarde, nós íamos em praças públicas, nós montávamos ali um palanque e começávamos a pregar, não importando o que estivesse acontecendo ali naquela praça. Recente ainda, coisa recente desses dias, quando nós estamos lá no Rio de Janeiro, eu vejo sempre um grupo que está ali pregando o evangelho em cima da passarela de Duque de Caxias. E a gente sempre observa, em Três Corações, por exemplo, a gente tem um irmão bem conhecido que ele faz um louvor no meio ali do calçadão de Três Corações, e ele está ali cantando e pregando o evangelho. É bem conhecido de muitos dos irmãos aqui, eu não vou citar o nome porque nós estamos online, mas é bem conhecido, e ele está ali, ele canta, ele toca e ele está pregando o evangelho. É isso que o texto bíblico está falando. É claro que nós precisamos ter hoje, dias atuais, o respeito pelas pessoas e sabermos quando é oportuno e quando não é. Muitas das vezes eu vou a um velório e eu peço ali a oportunidade para fazer uma oração. E naquela oração a gente tem a oportunidade, com muita sabedoria, para compartilharmos do evangelho. A gente consegue encontrar a oportunidade, encontrarmos uma brecha para falarmos do amor de Deus. O ministério pastoral não é só púlpito. Precisamos entender que a pregação da palavra de Deus são as oportunidades que o próprio Senhor nos abre, as oportunidades que Deus vai nos dando nessa caminhada. O apóstolo Paulo, quando nos fala, escrevendo a Timóteo, prega a palavra, insta a tempo, quer ser oportuno ou não. É claro que Paulo estava tratando um contexto diferente dos nossos, mas nós não podemos deixar de anunciar as verdades do evangelho, porque infelizmente muitos que poderiam ouvir as verdades de Cristo, eles morrem sem ouvir uma única vez que Jesus Cristo poderia mudar a sua história. A nossa época é marcada pelo relativismo religioso, pela superficialidade espiritual. É por isso que o pastor precisa permanecer comprometido com a exposição da palavra de Deus. Irmãos, o quanto mais nós pudermos ser profundos no estudo da palavra de Deus, é melhor. É por isso que não dá para simplesmente nós lermos um texto e deixarmos o texto de lado e começarmos a falar de coisas que não tem nada a ver com o texto bíblico. Porque quando nós lemos um texto bíblico, nós estamos falando uma verdade de Deus que os irmãos, a igreja precisa conhecer. Não dá para simplesmente nós usarmos o texto bíblico como pretexto. Precisamos nos aprofundar no estudo da palavra. O ministério pastoral no cuidado da igreja. A imagem do pastor tem a sua origem nas atividades do livro de Hebreus. Ou melhor, na história dos hebreus, no Velho Testamento. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas. A palavra pastor significa apacentar, alimentar, guiar, cuidar do rebanho e proteger as ovelhas. O pastor é responsável por conduzir, alimentar, defender o rebanho contra os perigos. A Bíblia nos ensina vários símbolos dos pastores de ovelhas. O próprio Cristo utilizou este símbolo para falar de si próprio. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Davi, ao fazer a sua oração tão
tão conhecida, a oração do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Davi apontava para Jesus Cristo. Esses símbolos às vezes também podem nos trazer algumas confusões, porque Jesus Cristo se refere como um bom pastor. Jeremias 3,15, quando o Senhor falou para o profeta: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. E aí nós, olhando para os nossos dias, nos vem a pergunta, quantos desses que estão usando os púlpitos, abrindo igrejas, realmente foram chamados por Deus para esse propósito? Não é porque uma igreja foi aberta, não é porque alguém está pregando o evangelho, que verdadeiramente aquela pessoa, ela está ali porque Deus o colocou. É muito sério isso que eu estou falando para os irmãos, muito sério, porque infelizmente não estou falando que nós somos santos, pastores são santos, são perfeitos, somos homens. Eu falo isso muito aqui para os irmãos. Eu não chamo isso aqui de altar, plataforma, púlpito, qualquer outra coisa. Aqui não é um altar onde só os santos sobem. Não. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses elementos, porque nós estamos sujeitos a tudo que os irmãos estão sujeitos, a todos os erros. É por isso que hoje nós vivemos num tempo, numa época em que pastores são adorados. Esse é o grande erro que a igreja dos nossos dias tem cometido. Essa semana um grande amigo nosso, irmão em Cristo Jesus, me ligou, não esperava, e estava conversando ali com ele, já há alguns anos que nós não nos vemos, e ele nos mencionou algumas situações da vida, dos desafios da vida, e nessa nossa conversa ele mencionou, falando sobre o desafio do ministério pastoral. E aí, na conversa, acabou entrando no desafio de que muitos têm criado as primícias pastorais. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. Eu falei, olha, o que eu posso te dizer a respeito disso é que, infelizmente, as igrejas inverteram o processo. O adorador agora não é mais Cristo, são homens. São homens que colocam uma certa vestimenta e eles se acham mais santos do que os outros. E é por isso que eles estão sendo aí adorados. Antes era primícias, agora já é o 30%. Eu não vou entrar aqui no detalhe, irmãos. O ministério pastoral não é somente púlpito, gabinete, mas o ministério pastoral também é caminhada, lado a lado, ombro a ombro, encorajamento, correção, acompanhamento espiritual dos seus membros, hospitais, presídios, evangelismo pessoal, discipulado e tantas outras demandas que surgem na caminhada. Apesar de tudo isso, ainda falta muita coisa. Nós precisamos de muita caminhada, muita coisa para enfrentar. Durante esses 26 anos, eu acho que o maior desafio que eu tive como pastor foi quando eu acompanhei um jovem que esteve preso por algum tempo, e eu acompanhei aquele jovem ali fazendo visitas. Eu ia quase que uma vez por semana para fazer uma visita àquele jovem na penitenciária. Eu passava pelo processo comum, não entrava ali como um pastor. Eu só consegui o acesso àquele jovem porque eu era pastor. Mas o processo para eu chegar na caminhada todas as semanas era comum. Eu passava por todo o constrangimento daquele que já entrou numa penitenciária tinha que passar. A visita era
total constrangedora. A primeira vez, eu estranhei aquela situação. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu estranhei aquele negócio, aquela situação totalmente constrangedora. E aí, eu fiquei tão sem ação que eu fiquei 1 hora ali e saí fora. Aí fui para casa. Aí depois a mãe do rapaz liga para mim e me pergunta, porque fulano comentou que o senhor só ficou 1 hora. E aí eu entrei para conversar com outras pessoas. Não, você tem que vir aqui e ficar o dia inteiro. Aí a outra vez eu cheguei cedo, levei comida para a pessoa. A Renata me ajudava, a gente fazia comida, preparávamos uma comida, levantava cedo de manhã. Às vezes eu tinha que ir no sábado pegar senha, aí eu pegava a senha, chegava de manhã, encarava uma fila, aí quando conseguia entrar já era por volta de 11 horas da manhã, aí a gente entrava, aí eu saía às 4:30 da tarde. Isso aí ficou 1 ano. Nós ficamos 1 ano nisso aí. Irmãos, antes de eu ser ordenado, nós íamos ainda não havia o presídio conhecido lá de Bangu, que é o Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, eu não sei mais quantos Bangu tem. Mas na década de 90, eu ia no presídio de Bangu, que era conhecido presídio de Bangu, e tinha o presídio feminino que ainda existe lá no local, que é o chamado Talavera Bruce. E eu fui lá com um grupo de irmãos da Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca, e nós fomos fazer então visita lá no presídio. E aí o colega, o líder, falou para a gente, olha, toma cuidado para vocês não se envolverem, não conversarem com ninguém isolado. É claro que era um presídio feminino. Não deu outra. Você entra num presídio feminino, você é assediado o tempo todo. E você não sabe. Porque a pessoa vem e te joga um montão de carências. Você não sabe como lidar com aquilo. Porque você não está preparado para lidar com aquilo. Há muitos desafios no ministério pastoral, como a questão social que nós encontramos nas ruas, pessoas que te abordam, a pessoa não te conhece, mas pede coisas e você não consegue discernir se aquilo ali é mais uma situação do dia a dia, mais um pedinte, se você deve ajudar, se você não deve ajudar. Pastores são amigos para uma conversa descontraída, ou o pastor tem que ser pastor em todo o tempo? Essa é uma pergunta que esses dias eu me fiz. Há 2 semanas uma pessoa amiga nossa nos ligou pedindo para que eu ajudasse ela para visitar o seu filho. E agendei a visita, então vamos lá, era para uma outra cidade, e quando chegou no dia, meu carro não funcionou. Já compartilhei isso aqui pela manhã com os irmãos. Meu carro não funcionou. Quase que eu arrastei o carro aqui para cima, aí fui até o posto de gasolina, coloquei combustível no carro e o carro não conseguia nem chegar aqui na porta da igreja. E aí com muito custo eu levei o carro para casa e aí eu liguei para a pessoa e falei que eu não poderia ir. Mas aquilo me perturbou o dia inteiro. Eu fiquei incomodado com aquela situação o dia inteiro. Isso foi sábado passado. Aí eu fiquei com aquele... E eu liguei, conversei com ela, expliquei a situação. E ela então foi embora, foi visitar. Esses dias eu tenho visto bastante fotos do rapaz que eu deveria estar indo visitar. Essas controvérsias fazem parte da nossa caminhada.
Aquilo que você gostaria que acontecesse não vai acontecer. As expectativas que às vezes as pessoas têm no ministério, na pessoa do pastor, e não conseguem encontrar. Por isso nós nos perguntamos várias vezes, nós somos amigos para uma conversa descontraída ou nós 24 horas somos pastores? E aí dependemos totalmente do cuidado de Deus. Porque muitas das vezes nós precisamos ser pais. E nós não sabemos se os nossos filhos olham para nós como pastores ou olham para nós como pais. Às vezes nós precisamos disciplinar os da nossa própria casa, porque eles também não podem ser vistos com acepção. Os meus eu não disciplino, eu disciplino os outros. Pastores que precisaram disciplinar os seus filhos, carregaram um peso espiritual por muitos e muitos anos, porque os seus filhos não mais o olharam como pai, passaram a olhar como o pastor que o disciplinou. Fomos chamados por Deus para exercermos o ministério. E o ministério tem uma intencionalidade. Relacionamentos intencionais são relacionamentos que nós precisamos construir. Mas nessa caminhada nós vamos encontrar também frustrações, fracassos, lutas e desafios. O ministério pastoral na formação de uma liderança que serve. O propósito do pastor, conforme nós já lemos aí na caminhada, não é para que o pastor tenha um domínio arbitrário sobre a igreja. Não é para que o pastor seja adorado. Mas o pastor precisa servir. Jesus Cristo em Marcos capítulo 6, no Evangelho de Marcos, melhor assim, ele nos ensina que ele veio para servir, ensinando aos apóstolos que a caminhada apostólica era de servir. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ensina a necessidade de servir. Paulo, quando reúne os líderes da igreja, em Atos capítulo 20, ele ensina a necessidade de servir. Precisamos nos colocar debaixo dos propósitos de Deus, observarmos as diretrizes do reino de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9, Paulo então fala assim, Tito capítulo 1, de 5 a 9, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme escrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. O desafio do ministério pastoral é a formação de novos discípulos, para que a obra de Deus prossiga. Ainda Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, Paulo nos diz que, e ele ali faz uma lista de vários discípulos que caminhavam com ele, e essa lista ela é extensa. Paulo ali, 2 Timóteo capítulo 4, é um texto bem conhecido, mas Paulo chega a citar 17 nomes de homens que caminharam com ele. Eu citei aqui Epáfras, que era um evangelista, não está nesta lista. Talvez Epáfras tenha sido aquele que tenha evangelizado ou dado crescimento à igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, porque Paulo menciona esse nome e outros nomes de pessoas
que acompanharam Paulo em sua caminhada, mas Paulo cita 17 nomes. Alguns desses homens que Paulo cita, algumas mulheres também, eram pessoas que estiveram ali ao seu lado, sendo eles bons ou não, tiveram um significado no ministério do apóstolo Paulo. Alguns nomes eram desconhecidos por nós, mas Paulo, ele não foi chamado por Deus a não ser para anunciar o reino de Deus. Pastor não é chamado para reunir pessoas, mas para formar discípulos, anunciar os oráculos de Deus, tornar a igreja madura para Cristo Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo declara: o que da minha parte ouviste, transmite a homens fiéis. Repetindo Tito, o trabalho pastoral é ensinar, é equipar, é preparar os outros para o serviço cristão. Em nossos dias, o pastor tem que estar no meio da igreja. Esse é o grande desafio dos nossos dias. O pastor precisa fazer parte da família de Deus. O pastor, quando ele não consegue estar junto, ele acaba se distanciando. O ministério pastoral, ele enfrenta o secularismo, a indiferença espiritual, a infidelidade, tanto à verdade, à palavra. Ele enfrenta um dia onde pastores têm sido ordenados simplesmente por causa de um título, por causa de um nome, talvez um status. Alguém queira ser ordenado pastor apenas para ter um título, para ter um certo domínio sobre a igreja, talvez fazer a diferença entre muitos dos irmãos. Mas nem todos estão vivendo o dia a dia do ministério pastoral. Pastor deve ser como um médico espiritual, um psicólogo, talvez um especialista das carências humanas, compreender a necessidade do povo, cuidar das pessoas em uma sociedade marcada pela ansiedade, pela solidão, pela fragmentação familiar, enfrentar o novo dilema que a vida está apresentando, talvez lidar com esse novo modelo chamado família, que o mundo vem mudando, que o mundo vem apresentando, desafios que nos dias atuais muitos, e não são poucos os pastores que irão lamentar. O ministério pastoral não é uma profissão, não pode ser de maneira nenhuma vista por nenhum de nós como uma profissão, ou um status, ou algo maior. Antes de tudo, o ministério pastoral é galgado por vocação, por chamado. O exercício do ministério pastoral envolve renúncia, envolve abnegação, envolve entrega, envolve compreensão. O pastor é um servo de Cristo, é um mordomo da palavra de Deus. E o grande desafio do ministério pastoral em nossos dias é cuidar, exortar, admoestar. Se eu pudesse aqui mostrar cada um desses itens, como se cuidar, como admoestar, como exortar, nós ficaríamos aqui mais uma noite. Pois Cristo assim fez. Cristo cuidou, mas não deixou de exortar, não deixou de admoestar. Pois quando temos que sentar com alguém para exortar, entra-se o grande desafio do ministério pastoral. Pois nem todos querem ser exortados. Em qualquer época da nossa vida, o nosso compromisso, antes de tudo, é com a palavra. Pois Cristo
irá cobrar de cada um dos pastores, pois está sobre seus ombros o cuidado sobre a sua igreja. Alimentar o rebanho com as verdades das Escrituras e viver de modo digno do Evangelho está sobre cada um de nós. O apóstolo Paulo, para nós finalizarmos, profetizou em Atos capítulo 20, versículo 28. Isso aqui é uma profecia, porque Paulo reuniu os seus discípulos, reuniu ali a igreja, os líderes da igreja, ele chama os bispos, ele chama os presbíteros da igreja, que são a mesma pessoa, apenas exercendo finalidades diferentes. E aí ele então diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja pertence ao Senhor. A igreja não pertence a homens, a igreja não pertence a pastores, a igreja pertence ao Senhor. Hoje pela manhã nós falávamos sobre cooperação. Quando nós deixamos de cooperar com a igreja, nas suas várias características e em suas várias áreas, nós estamos deixando de cooperar com o reino de Deus. Estamos deixando de servir ao Senhor. Por isso, nesse dia celebrado a tantos pastores, são quase 10 mil pastores batistas ordenados em nosso Brasil. São 10 mil, sem contar aqueles que exercem o ministério, mas não são ordenados. Porque não é o fato da pessoa ter sido ordenada ou não, que ele vai deixar de pastorear. Não é isso? A pessoa pode ter sido vocacionada, ela pode estar no processo, ela pode ser um missionário, ela está pastoreando. Por isso, até mulher pode pastorear, ainda que não seja ordenada, porque pastorear é cuidar. Quando você vai fazer uma visita, Paulo usou por diversas vezes cuidar uns dos outros, ser suporte na vida um do outro. Você está pastoreando, você está cuidando. Nessa caminhada, nesse exercício dessas vidas, nós estamos indo, e muitos, não são poucos, mesmo sem a ordenação ou não, estão cuidando. E esse é o papel da igreja, para a edificação da igreja. Quando a gente lê 2 Timóteo, capítulo 4, aí nós lembramos desses nomes. Depois você dá uma lida na sua casa. Se você quiser destacar, são 17 nomes ali que Paulo menciona, cada um com uma característica diferente. E aí nós vamos entender qual é a nossa posição no reino de Deus. Meus amados, eu gostaria de orar por cada um de nós, orar pela vida da igreja. Porque antes de nós termos um título ou termos uma ordenação, nós somos servos do Senhor. Todos nós, independente das circunstâncias. E eu sempre vou lembrar isso aos irmãos. Precisamos estar juntos. Precisamos estar mais próximos e não distantes. Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez estar agradecendo a Ti, Senhor, por essa noite. Agradecer, Senhor Deus, pela Tua igreja. Agradecer, Senhor, pela vida dos Teus servos. Eu quero agradecer, ó Pai, por aqueles que aqui se encontram, aqueles que também não estão presentes, ó Pai. Pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo venha ministrar sobre cada uma das suas vidas, ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Tomar a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai,
que há muita coisa, Senhor. Não são poucas as necessidades de uma igreja, ó Pai. Mas muitos, Senhor, têm carregado o desafio, ó Pai, do ministério. Por isso eu peço que Teu Espírito Santo venha capacitar os Teus servos. Venha trazer sobre a vida dos Teus servos sensibilidade espiritual, para poder entender, ó Pai, os dias que nós estamos vivendo. Fala conosco, ó Pai, fala aos nossos